inteligência artificial e do outro lado, saúde mental, cuidar do eu. Olha para fora para potencializar e o autoconhecimento, que não é nada novo. Mas o ser humano, a gente vive desafios o tempo todo e lidar com essas competências emocionais são fundamentais. Maravilha. Falando das trilhas, depois vamos entrar nessa trilha. A gente fugiu da trilha, mas vamos voltar na trilha uma hora, hein? Tá bom, vamos voltar na trilha. São 13 trilhas que tem na TD, né? Até peguei aqui para colar e a gente teve na primeira sessão uma distribuição pela quantidade de atividades nas trilhas, né? Então, ao todo são 263 atividades técnicas que se somam às atividades que acontecem na Expo, né? Aí são quase 400 atividades, porque tem muita coisa que acontece na Expo. O tema que tem mais, a trilha que tem mais palestras é de liderança e gestão, né? Desenvolvimento de gestão e liderança, 45 atividades, desenvolvimento de carreira com 41, e aí design instrucional, quase metade, 24. Né? Então, os dois principais temas, desenvolvimento de carreira e desenvolvimento de liderança, é o que tem bastante aqui. E isso conecta muito com essa questão do autoconhecimento, porque frente à inteligência artificial, o autoconhecimento, o que nos faz humanos, é o que vai ser o diferencial para a gente poder navegar isso daí. Isso daí ficou muito claro, né, tanto no conteúdo das palestras, como na quantidade de atividades e na proporção das atividades. E você sabe que, eu estava pensando aqui, o ser humano, nós somos muito complexos. A gente tem nossos sistemas autônomos, a gente respira, tem um monte de coisa acontecendo aqui no nosso corpo. Então, acho que quanto mais a gente olha para fora, que tem a ver com a inteligência artificial que potencializa coisas, mais a gente tem que olhar para dentro para a gente ter domínio do nosso corpo, da nossa mente, domínio do que é o potencial do ser humano, para que a gente possa continuar evoluindo como espécie, né? como ser aqui integral. Não, e é importante porque falou-se muito aqui sobre inovação, falou-se muito sobre crescimento, sobre aceleração, e se a gente não olhar para dentro, né, de uma forma profunda, Carlos até comentou, puxa, isso não é nada de novo. Eu sei que isso não é nada de novo, mas as pessoas têm dificuldade em olhar para dentro. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre essas questões, porque senão o ser humano ele pira, basicamente, né? Se hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, se hoje as pessoas cada vez mais tomam remédio para lidar com depressão, com ansiedade, e isso é um dado que me assusta bastante, e se ao mesmo tempo a gente tem a inteligência artificial, a gente tem um avanço da tecnologia, entre outros elementos, ali cada vez mais pegando fogo, vamos dizer assim, se a gente não sincronizar isso, né, porque eu vejo que toda a tecnologia está num avanço e o ser humano ficando cada vez para trás. Então a gente precisa equilibrar isso cada vez mais. E isso é emergencial na minha opinião. A essência é a mesma do que os orientais já tratavam, yin yang. Né? Você tem o frio, você tem o calor, você tem os opostos. O que acontece é que a gente vai ganhando sofisticação, porque a gente vai tendo mais acesso. Aí o acesso vai fazendo com que a gente tenha que cada vez mais aprender novas coisas e também aprender a desaprender. Então, puxa, é muito curioso. E se você, Elis? Eu passei nessas 3 trilhas hoje bem interessantes e isso que eu percebi mais assim, em termos de ATD, o quanto uma coisa se conecta com a outra. São muitas camadas, acho que a gente vai viver dias ainda para decantar essas informações e para fazer isso se tornar o aprendizado, e a minha preferida foi sobre o aprender dói, né, no Pain No Gains. Então, eu acredito que a gente vai precisar de mais dias para isso continuar reverberando.